tarde, Piracicaba. Estamos aqui para mais um Momento Free Access na TV Ativa Beira-Rio. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, porque ela já é minha parceira desde que a Free Access veio à existência 7 anos atrás. Maria Cecília Ribeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Prazer é meu, Priscila. Adorei. Então, a Maria Cecília, ela é uma tradutora juramentada. E eu gostaria que você explicasse agora o que significa ser juramentado. Bom, juramentado a tradução juramentada, quer dizer, o tradutor não é juramentado. A tradução é que é juramentada. Ela é a interpretação escrita de um documento ou para o vernáculo ou para o idioma estrangeiro, igualzinho. Não pode haver erro. E não pode haver alteração nenhuma? Não pode haver alteração. Nem adicionar alguma informação? Não pode. Teve uma vez que eu fiz uma tradução de um histórico escolar de um rapaz, e ele não era um bom aluno. O pai dele falou assim, dá para dar uma melhorada? Eu falei, não dá. Não pode. Eu só traduzo a realidade. O documento é exatamente como está no documento de origem. Aí você passa para inglês, francês, alemão. E como que as pessoas reconhecem que aquilo é uma tradução juramentada? Porque toda tradução, ela deve vir acompanhada do documento original. Certo. Original que eu quero dizer, o que deu origem. Certo. Mas na tradução... Não necessariamente original. Sim, mas a tradução juramentada, ela vem com algum selo, alguma coisa? Não, como que a pessoa... Eu ponho o selo, ponho o carimbo, tenho o símbolo do brasão da República, porque eu acho que dá um caráter oficial ao documento. Sabe, a apresentação é tudo. Sabe, a roupa faz o monge. Sim, e porque a tradução juramentada, ela tem validade jurídica, é isso? Tem, ela é... A minha assinatura vale pela assinatura do Estado. Certo. Eu tenho poderes, eu tenho fé pública. Entendi. E com essa vem a responsabilidade civil e criminal. Com certeza. Não é? Vale como original. Eu tive uma vez eu fiz uma tradução e o rapaz pediu, que ele era ex-seminarista, em latim. Eu indiquei uma pessoa, ele veio revoltadíssimo. Mas ele não tinha o porquê, porque a tradução é que vale. O selo, essas perfumarias, assim... Sim. Mas ele ficou revoltado, porque ele queria uma coisa de poder, entendeu? Sim, mas como que eu sei que a pessoa é juramentada para fazer essa tradução? Tem algum registro? Tem o número da JUSCESP, que é obrigatório aparecer na folha da JUSCESP. Na folha que você vai fazer a tradução. E como que eu sei se eu preciso de uma tradução juramentada ou simples? Olha, aí a gente não pode ajudar muito, porque a pessoa sabe a finalidade da tradução. Então, na verdade, é quem pede a tradução... Quem pede a tradução já sabe para que quer. Por exemplo, eu sei que currículo não há necessidade. Então, se a pessoa me pede juramentado, eu falei, veja se precisa. Certo. Mas hoje em dia, na verdade, o valor de uma tradução juramentada ou simples é muito parecido, pequena, né? É muito pequena. Então, às vezes, já compensa, porque fica... Porque aí, uma vez me perguntaram se a tradução tinha validade, a tradução jurídica. Certo. A tradução juramentada. Eu falei, depende do documento. Por exemplo, uma carteira de habilitação, ela tem validade. Sim. Uma tradução de registro civil, com exceção da de óbito, né, que é óbvio que é perene, mas se você contrai um matrimônio, ou se você divorcia, tem averbação. Certo. Então, ela tem validade, sim. Agora, diplomas não têm validade.
Históricos escolares não têm validade, porque foi uma coisa que foi feita certo. E acabada. Entendi. Eu, por exemplo, eu posso ajudar quando faz casamento. Eu sei quais são os documentos que precisa. Certo. E eu sei a burocracia que precisa. Sim. Mas pode ser que uma faculdade, por exemplo, peça para que o currículo escolar seja juramentado? Não, não necessariamente. Os documentos, por exemplo, as universidades, elas pedem tradução, currículo, diploma histórico, aí eles colocam, feita por tradutor público. Certo. E se eles colocarem isso... Se eles colocarem isso, é porque eles pedem. E depois tem outra, né? A nossa lei exige que os documentos estrangeiros e nacionais que vão e fazem percurso de ida e volta, certo, que eles sejam traduzidos por tradutor público. Gente, eu sei que para quem não é da área pode parecer assim uma coisa muito complexa, mas a gente sabe que hoje em dia, com essa globalização, né, se você é dono de uma empresa ou se você vai viajar e fazer um curso no exterior, essas informações são muito úteis e importantes para nós. Maria Cecília, fala um pouquinho para mim, como que você se encantou pela língua inglesa e pela língua francesa? Bom, no começo eu estudei no colégio desde sempre, né? No Colégio Estela Maris em Santos, e é um colégio francês. E eu comecei com, acho que 9 anos, 8 anos de idade, na terceira série. Comecei com francês, que era óbvio, né? Porque o colégio desvazou da Irmãs de Santo Agostinho, Meralix. Então, eu comecei com francês. No ano seguinte, comecei com inglês. E aí eu fui indo, e eu sempre gostei de idiomas. Acontece que eu saí de lá, na 8ª série, e fui para a Aliança Francesa. E lá eu me formei em Nancy, na Universidade de Nancy. Sempre fui muito interessada pelo idioma francês, eu adoro os pensadores franceses. E, paralelo a isso, eu nunca deixei o inglês. E fui para Cambridge, estudando no Brasil, hein? Vamos combinar que era aliança, cultura tudo inglesa. No Brasil. Tudo no Brasil. Porque a minha primeira professora particular de inglês, ela, Mrs. Wright, ela era inglesa. Então, eu comecei muito cedo. Você estava no lugar certo, na hora certa, e aquilo já despertou dentro, aquilo que já estava dentro de você, né? Então, realmente foi um privilégio que você teve, né? Mas eu fui continuando assim, com uma atividade paralela, né? Sim. Porque eu me formei em advocacia. O que, na verdade, hoje te veio ajuda ajudar muito. E depois eu vim para Piracicaba, eu trabalhei em Santos, tinha escritório lá, vim para Piracicaba, parei de trabalhar porque fiquei doente, enfim. Tive uma úlcera perfurada por conta do aborrecimento da profissão. Mas como eu não tenho perfil de ficar parada, eu falei para o meu marido, eu vou fazer alguma coisa. Não dá. Eu falei, poxa, eu sou fluente de inglês, sou fluente de francês, vou fazer. E nós estamos muito felizes porque você resolveu fazer. Porque ela é uma profissional de primeira qualidade. Obrigada. Agora eu queria te pedir para falar alguma coisa assim, que a gente sabe, né? Porque eu também faço tradução, e que essas ferramentas na internet, esses tradutores que existem na internet, são ferramentas boas, só que você tem que ter um conhecimento por trás disso, né? Com certeza. Você pode contar alguma história, alguma coisa que aconteceu aí? Olha, o meu trabalho é um trabalho muito solitário, tanto que eu não consigo terceirizar. Sabe, não dá. E então, quando não estou satisfeita com algum termo, me bate uma luzinha, eu falei, não, isso não está bom. Aí eu vou, pesquiso e vibro quando eu acho que está certo. Então, eu não confio
muito no actually, no currently, esses falsos cognatos, esses falsos cognatos, né? Entendeu? Que é muito comum. Uma outra coisa, não é porque o filho foi fazer intercâmbio que ele volta tradutor. Sabe, eu acho bom que a pessoa se interesse pela carreira. Com certeza. Mas que tenha seriedade. Muito cuidado, né? Por exemplo, eu não faço revisão de intercambista. Porque eles são muito bonzinhos, falam inglês, ótimo, mas é coloquial. Para se comunicar é uma coisa, É um inglês coloquial. Você estava falando para mim de um third parties que surgiu aí. Third parties que surgiu. Third parties, um escritório de advocacia pediu um orçamento para mim, isso já tem um tempo. Eu dei e não foi aceito. Uma semana, 10 dias depois, a advogada veio desesperada porque alguém jogou no Google e o third parties foi traduzido por terceiras festas. Num contrato, não existe isso, sabe? Se você junta o third com o parties, a gente já sabe que são os terceiros, né? Na linguagem de negócio, coisa assim. Jurídica, porque, né? Na verdade, esses mecanismos, eles não entendem o idioma, né? Eles veem palavras, né? Então, se aparece um capote valente lá, que uma vez eu ouvi falar de uma rua em São Paulo, que chama Capote Valente, ele traduziu como Brave Coat, né? Porque ele está vendo as palavras que existem. Não, mas ali. tem um tradutor, que não é tradutor público, é tradutor de livro. Ele traduziu carpaccio por bife fininho, e não é. Carpaccio acho que é um pintor italiano. Sabe, quer dizer, essas coisas, eu não traduzo livro, porque eu acho que é muito difícil. Literatura é muito difícil, complexo. Porque quando eu imagino que você tenha que saber a época, a situação política, o que o autor estava vivendo, né? Então, eu fico na minha... Eu me lembro que quando eu advogava, eu não queria fazer direito de família, justamente pelo envolvimento que eu tinha, embora tenha estagiado nessa área. Então, eu decidi que eu ia fazer obrigações. Direito das obrigações, que é papá, é bem distante. Certo. E na juramentada, é mais ou menos assim. Você pega, na tradução, você pega o documento, você traduz, você não se envolve. E são palavras mais técnicas, mais de negócio, jurídicos, que são coisas mais frias, não tem tanto essa coisa da interpretação. Agora, o mais difícil para mim é traduzir financeiro. Porque, por exemplo, financial statement é demonstrativo financeiro. Então, você tem vários termos que não é fácil. Liabilities and assets. Existem muitos desafios, porque, na verdade, você traduzir é você colocar um sinal de igual entre dois mundos que são totalmente diferentes, com leis diferentes, né? Então, as pessoas, na verdade, você tem que traduzir coisas que, na verdade, o sistema jurídico americano, por exemplo, é totalmente diferente do sistema brasileiro, né? Então, assim,
Cada um na sua praia, não é verdade? Eu acho assim, você precisa de um arquiteto, contrata um arquiteto, deixa ele fazer o trabalho dele, né? Essa coisa da gente querer ficar se metendo muito numa outra área, às vezes pode ser muito complicado. Não, e o barato sai caro. E o barato pode sair muito caro. Maria Cecília, eu agradeço muito por você ter vindo e eu gostaria que você deixasse uma última mensagem com os nossos telespectadores. Olha, eu tenho um prazer enorme no que eu faço. Eu faço com muita alegria. Eu acordo de manhã, trabalho sábado, domingo. Não tenho medo do trabalho. Faço com muito prazer. E esse é o começo do sucesso. É compromisso, né? Em qualquer profissão, vocês que são jovens estão aí decidindo o que fazer, eu acho que segue o seu caminho, aquilo que você tem aptidão, mas para qualquer trabalho que você queira realizar, o compromisso, a dedicação é que vai fazer você despontar. Nós desejamos a Piracicaba uma boa tarde.